Fala pessoal, beleza? Bom dia. No estudo de ontem, né, pessoal, acabei gravando, mas como falei para vocês ali no grupo, deu algum problema ali na codificação e o vídeo acabou não dando certo. Então fica aqui o nosso recap de hoje, tá? Dia 4 de ontem, né? Mini índice, e a gente aproveita e já faz aquele estudo pré-mercado, né, que a gente faz ali pela manhã ali que eu envio para vocês, tá? Então, fechamento de ontem, pessoal, no gráfico diário foi uma H1 contra um microcanal. A localização ela é bastante relevante, né? A gente vem pontuando aqui a possibilidade desse novo fundo de canal, né? Fundo de canal é baixo no canal e essa movimentação pode ter algum tipo de correção. No estudo de ontem, né, a gente havia pontuado que a primeira retomada de máxima aqui seria H1. Então essa primeira retomada de máxima ela passa para cá. Tem um certo espaço aqui, né? Nem que seja de retorno a 9. Como falei, a gente tem o primeiro alvo dos vendidos aqui em 120, 913, né? Faltou pouca coisa ali próximo dos 121K, né? O mercado ficou devendo ali essa movimentação. Então, mesmo com algum tipo de correção, né, geralmente a H1 a gente repete, né, que contra um ciclo extremo como um microcanal, ela não tem geralmente um bom desenvolvimento. Aqui a situação se torna um pouco diferente por conta da localização, então ela até pode ter uma movimentação um pouco mais forte de alta, mas ainda assim não seria a movimentação que você espera que ela vá, por exemplo, te trazer para alta no canal. Uma ideia similar a essa, né, que a gente viu aqui em momento anterior. Ó. Vocês viram que uma H1 ela acabou não tendo um bom desenvolvimento, teve perda de mínima na barra seguinte, aqui teve uma H2, teve perda de mínimo, aqui teve uma H3. Na H3 o mercado conseguiu desenvolver melhor. Era também, né, baixo em uma possibilidade de canal, tá? Então, aqui é baixo no canal e tem a possibilidade de uma H1. Porém, né, mesmo tendo um melhor espaço do que essa, porque o preço esticou demais, né? A gente ainda assim precisa da confirmação, né, de um rompimento para que o preço possa, né, nos levar, por exemplo, a algum tipo de movimento projetado lá em tempo micro. Então, aqui no gráfico diário, lembrar que a partir desta máxima aqui a gente tem, né, a possibilidade de uma H1 e H1 contra microcanal às vezes, né, na maioria das vezes não vai muito longe. Essa daqui, né, a gente até pensa na possibilidade, caso o mercado dê, né, essa condição para a gente ali em tempos menores, que a gente pode ter algum tipo de rompimento de alta e algum tipo de projeção de alvos. Por quê? Porque por conta da localização. Tá? Então, aqui nos 60 minutos, pessoal, a gente tem, né, deixa eu só colocar aqui no limpo, aqui no M60, né, a gente tem o preço, né, cumprindo ali aquela ideia que a gente apresentou no estudo de ontem, né, que seria que o 2HM é um setup extremamente forte, né, um bom setup, né, geralmente é um setup que retoma a mínima da tendência. O 2HM é um dos setups mais fortes que tem. Só que para ele acontecer, ele precisa de pelo menos 24 barras, né, sem nenhum toque na média móvel de 20. Os demais acabam sendo M2S. Não que o M2S seja fraco, mas ele pode acontecer mais vezes, e quanto mais vezes ele acaba acontecendo, né, quanto mais vezes o M2S acontece, mais, né, a tendência ela vai se enfraquecendo. Vocês podem observar que no primeiro teste da 20 as médias ainda estão bastante alinhadas, né? Aqui teve um bem próximo. Agora as médias já estão mais flats, né? Elas já estão mais próximas ali, já entrecortando mais o preço. Isso leva, né, à possibilidade de correções posteriores, né, se tornarem um gap de média, que seriam os dois primeiros fechamentos acima da média móvel de 20. E isso, né, acaba sendo um ciclo infinito que o mercado fica fazendo. Então ele precisa desse teste, ele faz esses outros testes, né? Isso em tendências, né, fortes, tá? Então você primeiramente precisa ter uma tendência forte para você ter essa possibilidade de análise. Então, dentro dessa movimentação aqui, a gente se encontra, né, no M2S, a gente se encontra em um setup de venda nesse fechamento. Temos um topo duplo, que normalmente atua para a gente aqui como uma possível bandeira de alta em forma de topo duplo, tá? Então o mercado também pode ter, né, uma retomada aos vendidos. Por quê? Porque o mercado aqui nos 60 minutos ele fecha como um setup de venda, tá? Mas o mercado precisa conseguir algum tipo de H1, né? Então normalmente aqui a gente pensa um pouco mais nessa possibilidade de uma retomada de máxima, tá? Para o dia, né, pensando nessa ideia de que o mercado ele precisa fazer essa H1, mesmo que seja para manter a lateralidade, ou mesmo, né, para que haja outras correções, o mercado possa ter, né, aquilo que a gente conversou no vídeo anterior, né, que possa haver realização de lucro, né? Se a gente pensar ainda aqui no gráfico diário de maneira rápida aqui, tentar gravar mais rápido para vocês, para sobrar mais tempo para vocês assistirem,
Aqui no gráfico diário, né, se vocês pensarem em quem vendeu tudo isso daqui, né, precisa de uma certa lateralidade. Para quê? Para que ele saia da sua posição num excelente preço, ele recompre, né, ele está vendido, então ele precisa recomprar a sua parte de sua posição, né, e quando ele recompra uma parte de sua posição muito grande, que foi adquirida em toda essa movimentação de queda, o mercado gera um impulso de alta. Quando ele gera um impulso de alta, ele pode voltar a vender, né, um pouco menos, o mercado desce um pouco, ele pode comprar um pouco mais, recompra um pouco menos, né, vende um pouco mais, tá? Então, assim, acaba acontecendo a fase de distribuição ou acumulação. A distribuição seria para subir, a acumulação seria para subir, a distribuição seria para descer, tá? Então, dentro desse sentido que a gente espera que tenha algum tipo de lateralidade. Isso se reflete aqui nos 60 minutos, né? Já que a gente tem o gap de média como um precursor de uma possibilidade de lateralidade ou mesmo de reversão, né, pessoal? Então, como a gente tem essa consciência que o gap de média nos leva para um teste da mínima da tendência, esse teste pode ser mais alto, idêntico ou mesmo mais baixo, mas ainda assim, né, seria a ideia de um teste da mínima da tendência. Isso aconteceu no 15 minutos. E a possibilidade é que o mercado consiga ir estendendo esse tipo de movimentação, tá, aqui para os 60. E nisso a lateralidade vai se mantendo. O ciclo ele vai migrando, né, de um tempo para o outro. Aqui no 15 minutos, ó, existe a possibilidade de uma MTR com topo, né, mais baixo, né, com fundo mais baixo. Então a gente teve aqui, né, no dia anterior um fechamento, né, com um gap de média, né, nesse dia. Ele volta, testa a mínima da tendência, que a gente conversou sobre a possibilidade de ser uma MTR. Né? Isso aqui ainda existe, Luciano? A possibilidade de ser uma MTR? Sim, existe, né? Só que a gente tem que entender que essa movimentação ela tem que migrar do 15 para o 60, por quê? Porque essa tendência se estendeu por muitos dias. Então, como lá nos 60 minutos foi uma tendência muito duradoura, né, ela precisa estender essa movimentação que o preço fez aqui, lá para os 60, certo? Então, lá no diário é tendência? Não, no diário foi um forte microcanal, né? E a gente está no fundo do canal. E o mercado tinha algumas barras acima da média móvel de 20. Então aqui, né, você teve um gap de média, esse gap de média aqui seria uma possibilidade de MTR, só que aqui agora, né, ele retomou mínima. E aqui ficou baixo no canal, algo próximo daquilo que a gente está vendo lá no gráfico diário. Né, uma possibilidade do preço fazer movimentações similares àquelas que você já estudou. Aqui, ó, você tem uma, você tem duas, você tem três. Se eu puxo aqui também, Luciano, a gente também chega numa movimentação de três puxadas. O ciclo que chegou aqui, pessoal, também é um ciclo forte. Ó. Você vê aqui que você tem algumas barras sem correção, mas o mercado fica baixo no canal. E baixo no canal, né, havia mais essa possibilidade aqui ainda, né, de você ter uma wedge parabólica, né, aquela que ultrapassa, mas que retorna para dentro da sua movimentação de maneira rápida. Aqui você teve uma H1. Você pode ver que mesmo a H1 sendo uma boa barra, né, ela acabou não tendo um desenvolvimento, né, contrário imediato, mesmo estando baixo no canal. E aí você teve uma perda de mínima, aqui posteriormente você teve uma H2. Aqui as coisas já mudaram, né? Aqui você teve uma H2 e nessa H2 o mercado teve uma mudança significativa, inclusive na pressão das barras que o mercado vinha apresentando. Aqui você tinha um excelente microcanal até o fechamento, isso aqui a gente comentou, né, no estudo de ontem, na parte da manhã. Tivemos aqui isso daqui, né, pessoal? A primeira retomada de máxima acaba sendo uma H1, tá? Então é uma H1 contra microcanal. Até fiz a compra, né, aqui um pouco mais baixa, a gente já conversa ali nos 5 minutos, mais para sair, né, dessa movimentação ali por volta da MM20, tá? Depois uma venda aqui, foi os dois trades, né, ali na parte da manhã, e depois fiz o do gap de média que acabou não desenvolvendo. Então, aqui dentro dos 5 minutos, um ponto que eu queria ter conversado com vocês e que é bastante relevante, e aqui é algo que não dá para esquecer, é que quando você tiver, pessoal, primeiramente é importante a gente lembrar a ideia de ciclo, né? Que microcanal, ele pode migrar para um canal estreito, tá? E aí a gente tem que relembrar aquelas ideias de pressão, pernas, né? Dos vídeos anteriores. Então aqui, né, quando você tem um ciclo extremo, uma movimentação como essa, né, uma movimentação extrema, e aí você tem uma primeira correção, tem duas possibilidades só. Né? A primeira possibilidade é que isso daqui vai ser revertido, a segunda possibilidade é que geralmente o mercado vai migrar de um impulso para canal. Vejam como teve uma mudança na característica da movimentação. Aqui na parte da manhã, quando eu vi esse primeiro impulso, foi um bom impulso de duas barras, maior, né, as barras eram maiores do que todas essas dessa movimentação da descida. A primeira coisa que eu pensei era numa correção para que tivesse uma perna 2 de alta. Por quê? Porque teve um bom impulso de duas barras. Isso, né, é algo que a gente estuda.
não veio, né? O mercado veio, né, como um vácuo aqui testar o fundo, né? Veio testar o edge. Depois disso daqui ele sobe microcanal. Microcanais normalmente migram para canais estreitos de alta. Em canais estreitos, pessoal, uma característica importante é que as correções são rasas. Geralmente, quando há correção, ela tende a não ter uma boa continuidade. E vejam que a construção das barras mudou, né? Uma série de barras de alta, duas barras de baixa, retomada dos comprados, uma barra de baixa com perda de mínima, retomada imediata na própria barra, uma barra de baixa, retomada imediata na barra seguinte, duas pequenas barras de baixa, né, que não conseguem nem mesmo retomar a barra de alta anterior, uma forte barra de alta, duas barras de alta. A barra que mais, né, conseguiu sair aqui de dentro desse ciclo, né, desse canal estreito, ó, que a gente consegue observar que ele é estreito porque as correções são realmente breves, foi aqui, ó. Só que isso daqui também acabou se tornando uma mera violação, né? Quando você tiver um canal tão estreito assim, né, algo que o Brooks repete, quando você tiver um canal bastante estreito, você só pode estar vendendo depois que você tiver o rompimento desse canal. O rompimento requer barra fechando aqui fora. E normalmente você não vende o rompimento. Ele fala que é mais seguro você vender a correção. Por quê? Porque é um canal bastante estreito. Então, quando você tiver um canal bastante estreito, lembre que você, geralmente, né, a melhor venda vai ser a venda da correção, certo? Então, precisa de rompimento, né? Posteriormente, né, a gente pode tentar vender alto aqui numa perda de mínima na correção, tá? Então, é uma possibilidade. Então, aqui, né, só trazendo aqui o fechamento do dia, né, a gente tem aqui uma wedge, né, pessoal? A gente vê aqui que bem discreta, né? Aqui ligando com o dia anterior, mas se a gente colocar aqui só no intraday, né, ela fica desse jeito aqui, ó. E a gente tem uma movimentação de wedge, né, que é das melhores cunhas, né, que é a cunha que se afunila, né, que a movimentação vai ficando estreita, tá? Então o rompimento daria uma venda na possibilidade da correção, né, principalmente se, e somente se, né, renovar esse ponto de inflexão. Agora eu já coloco aqui nos 5 minutos para a gente bater um papo sobre o dia. Aqui, pessoal, teve um fundo duplo, certo? Fundo duplo majoritário. Importante, né, diferenciar majoritário de minoritário. Majoritário são as extremidades máximas, certo? Esse é um fundo majoritário, esse é um topo majoritário. Minoritário, todas as outras movimentações que estão aqui dentro, tá? Opa, Luciano, fez uma mais alta, majoritário. Por quê? Porque passou essa aqui, certo? Então, os majoritários, eles estão nas extremidades, os minoritários estão fora disso daqui. Isso daqui é um fundo duplo majoritário, certo? É um fundo duplo mais relevante do que um fundo duplo minoritário. O mercado deixa a barra 1 do dia como um doji, algo que a gente havia apontado, né, no dia de ontem, é que o mercado já tinha dado um terceiro alvo aqui. Muitas vezes a gente já conversou sobre o terceiro alvo, né? Muitas vezes o preço lateraliza ou reverte, mais lateraliza do que reverte. Estava baixo, estava longe das médias, são parâmetros, né, que a gente ganha com o tempo. Mas se você observar aqui, ou no 15 minutos, né, a possibilidade de rompimento, né, no 15 minutos ficava ainda mais complexa, né, o rompimento e continuidade, né, que foi algo que a gente falou no dia de ontem. Veja aqui, ó, 500 pontos, cerca de 650 pontos na média móvel de 20. Bons rompimentos, pessoal, geralmente eles são amparados pelas médias, né? Bons rompimentos, normalmente as médias estão próximas ao preço, ó. Aqui foi um rompimento, né, que teve continuidade, foi um dia só de primeiro alvo, né? Não foi um dia que o mercado pagou muito mais do que primeiros alvos, né? Então aqui ele acabou pagando ao primeiro alvo, que é o alvo de melhor probabilidade, né? A gente já conversou sobre isso. Para cima, né? Ele acabou pagando também somente, né, o primeiro alvo. Então aqui tem um primeiro alvo. Então aqui, né, dentro dessa movimentação aqui do dia, acabei fazendo uma compra pensando no quê? No retorno, né, às médias. Aqui ainda tentei interpretar, né, a possibilidade de um rompimento. Por quê? Porque a gente estava baixo no canal. E se isso daqui vira um canal, um micro canal de alta, eu poderia levar muito bem essa movimentação e tentar até, quem sabe, né, a máxima do dia. Porém, né, falhou aqui na média móvel de 20, ó, aqueles estudos que a gente faz. Tem barra de rompimento, barra de continuidade ruim. Bem aqui eu encerrei meu trade, né? A gente já havia conversado pela manhã. Depois eu tenho uma segunda tentativa de rompimento, né? A barra de continuidade péssima. Terceira tentativa de rompimento, barra de continuidade péssima. São três tentativas de romper que falharam, né? Mas em contagem de barras, né, pessoal, se a gente contar correções, você teve uma venda de L2, né? Eu tenho aqui ó, a primeira perda de mínima L1, e aí o mercado retoma, ele retoma a máxima. Quando ele perde mínima novamente, né, porque ele precisa retomar a máxima para ser uma L2, ele precisa primeiro retomar a máxima. Então aqui eu tenho uma venda de L2 saindo da média móvel. É uma boa venda.
Mas a princípio eu pensei nessa venda somente para fechar esse gap, né? Para testar as regiões de POC, não mais, não esperava muito mais do que isso a princípio. Então, mas a partir do momento que o mercado retomou mínima, né? Aí a gente acabou com o pensamento comprador, né? Porque aí se forma uma estrutura de baixa, né? Eu tenho um topo, tenho um fundo mais baixo. Mesmo que o mercado subisse, né? A gente ia estar buscando por venda, né? Ali próximo das médias, mas ele não deixou essa oportunidade. Acabei fazendo mais uma venda aqui um pouco tardia, né? Fiz uma parcial aqui no primeiro alvo, depois já subiu muito mais do que a gente gostaria, né? Então, aqui, né, se tornou baixo naquele canal, né? E depois, né, aquele canal estreito você vê ele muito mais fácil lá no 15 minutos, né? Aqui no 5 você vê umas correções um pouco maiores, né? Pelo menos essa daqui é um pouco maior, uma correção de duas pernas de retorno a 20. Ponto importante, né, pessoal, que a gente deve observar é a mudança de estrutura, né? Se esse topo aqui tivesse sido mais baixo, né, a gente ia continuar buscando por venda, né? Compensa a gente continuar buscando por venda. A ideia aqui era que o gap de média, né, nos levasse a uma possibilidade de retomada da tendência de baixa, tá? Não foi um ciclo extremo aqui nos 5 minutos, né? Foi um ciclo com muita correção, um ciclo bem lateral. Geralmente o gap de média funciona muito bem quando a gente tem, né, movimentação lateral de preço. Então aqui, ó, a gente teve o gap de média. Gap de média, conforme estudamos, né, pessoal, ele tem uma venda na L1, tem uma segunda venda na L2. Ele só fechou esse gap aqui, ó, e testou a região da POC. Depois disso daqui ele acabou não retomando mínimas mais. Para o mercado continuar descendo, ele precisa, né, ter retomada de mínima. E claro, não pode ter retomada de máxima. E sempre que os fundos são mais altos, né, a gente tem que entender que são posicionamentos de região de stop e que estão tendo defesa, tá? Então, quando o mercado não renova a mínima, não é interessante você estar buscando, né, por padrões de venda, certo? O mercado não está numa estrutura de baixa. Quando o mercado renova a mínima, a gente começa a buscar por padrões de venda. É sempre estar com esse pensamento de estrutura. Eu fiz a venda, tá? Aqui na perda mínima da L3, pensando, né, em fazer uma parcial aqui nessa região da POC, né, e claro, trazer o resto da movimentação aqui para a mínima da tendência. Não havia gaps aqui, ó. O único gap aberto era esse, que estava aqui próximo da região da POC, mas aí acabou não pagando, né? Acabei saindo dessa operação. Depois disso aqui, não fiz mais operações nesse dia. Para o dia de hoje, pessoal, uma ideia de estudo para mercado, né? A gente tem intraday, né? Se eu pego só a movimentação intraday, a gente tem uma possibilidade de wedge, certo? Tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Não tenho rompimento, tá, dessa wedge. Deixa eu só ajustar um pouquinho essa linha aqui. Não temos o rompimento dessa wedge, ó, tá? A gente não tem barra, né, por enquanto, tentando romper essa wedge. E a gente vê uma rejeição, certo? A gente observa aqui já uma barra de rejeição. Também é interessante deixar ligado, né, a LT, certo? Você manter essa LTA aqui. Por quê? Porque se tiver rompimento e correção, a gente pode ter uma perna 2. Quando, Luciano, que a gente pode ter uma perna 2? A gente pode ter uma perna 2, pessoal, se e somente se o mercado renovar essa mínima aqui, ó. Então, se o mercado não retoma essa mínima, fica impossível para a gente, né, ter uma segunda perna dessa movimentação. Então, para que haja, né, a ideia, né, dentro daquilo que a gente acabou de conversar, rompimento e correção, né, precisa do rompimento, né? E aí, se o mercado volta a subir e deixa algum tipo de venda, de perda de mínima aqui, você poderia vender alto, tá? O stop inicial seria aqui. Mas precisa desse rompimento, por quê? Porque assim você tem a premissa de uma segunda perna. Sem que o mercado renove essa mínima, se ele faz qualquer tipo de movimentação dentro desse range aqui, ó, mesmo que seja rompimento, né, não há, né, a possibilidade da gente ter uma segunda perna, tá? Então, primeiramente, a primeira coisa que ele precisa fazer é renovar essa mínima. Sem renovação dessa mínima fica bem complexo você pensar em continuidade. E se ele renova a mínima, você tem a possibilidade de projeção, né? Quando você pensa na perna 2. Então, aqui você teria um primeiro alvo e o segundo alvo bem próximo da mínima do dia, né? Bem próximo ali do fundo duplo, certo? Para cima, Luciano, tem que pensar em compradores e vendedores. Para cima, né? Se o mercado abre com um gap de alta, a gente já está acima da 200, já fica mais fácil dele conseguir algum tipo de afastamento dessa 200, tá? Lembrem, né, daquele vídeo de Fábio 4. O mercado retoma, né, ele comprime a volatilidade para, em determinado momento, né, ele acabar gerando essa expansão. Então a gente tem aqui o mercado, né, com essa possibilidade aqui de alvo, né? Se eu quiser pegar o alvo macro do dia, né, pensando no rompimento, ele estaria aqui, ó, tá? Então aqui seria uma possibilidade de primeiro alvo, 122.844.
certo? Ó, 122.844. Aqui também é uma região, mais uma vez, né, de topo triplo, né, que você está vendo aqui. Seria bem próximo dessa região do primeiro alvo. Se eu pegar o pivô menor, né, que para intraday ali é mais sensato a gente pensar nesses alvos ali, às vezes, né, quando o mercado abre reagindo a essa movimentação, já que as médias já têm um bom alinhamento, mesmo que o mercado abra aqui dentro, né, dessa movimentação e desempenhe algum tipo de movimentação de alta, aqui é aquela região de troca de polaridade, tá, pessoal? Mesmo que o mercado abra aqui, por exemplo, dentro do range, mas a favor das médias você tem alguns fechamentos de alta, né, o mercado pode sim concluir esse rompimento aqui posteriormente e chegar nesses alvos. E aí é interessante você ver a reação do preço, né, nos devidos alvos. Você tem primeiro alvo, segundo alvo, né, que é um alvo mais comum para um pivô até menor, e, né, terceiro alvo, certo? Quando é um pivô muito grande, né, você pensar já em segundo, terceiro alvo é mais complexo. Mas quando é um pivô menor, né, primeiro, segundo alvo ali é uma movimentação bem comum do preço. Ontem foi dia só de primeiro alvo, né, que nem a gente falou, tá? Então, para o estudo de hoje é isso, pessoal, tá? Então, ontem não deu certo, né, de deixar ali gravado para vocês, mas fica aí o pré-mercado. Valeu, né? Vou encerrar por aqui para não ficar muito longo também. Valeu, até mais.